Olá, seja bem-vindo, corredor, seja bem-vinda, corredora. Mais uma edição do podcast do Várzea Run, o nosso Correcast, produto aqui do Várzea Run, abraçando o nosso produtor Rafael Oliveira. E caramba, eu tô aqui empolgado demais, porque antes de começarmos a gravar, né, a gente bate um papo bem legal aqui, cada história maravilhosa no off. Mas deixa eu apresentar aqui os nossos convidados dessa edição do podcast. Eu acho que o Rodrigo não vai se incomodar, não. Primeiras damas, né? Não, Rodrigo, fazer a coisa bem, né? Estamos aqui com a Bruna Cavalazzi. A Bruna é nutricionista esportiva, mas aí ela disse, eu também sou maratonista. Eu disse, normal. E ultramaratonista, eu digo, opa, a gente tem muita coisa para conversar, né? Seja bem-vinda, Bruna. Bom tê-la aqui com a gente. Obrigada, prazer enorme. Vamos conversar muito? Com certeza. Vai dar dica também, não? Claro, né? De quebra. Tá. E o outro convidado aqui dispensa qualquer tipo de apresentação, né? O pessoal que corre costumeiramente aí nas corridas, vê sempre ele produzindo conteúdo. Eu sou fã, gosto muito, tem live, tem podcast também. É um cara que vive corrida, gosta de corrida. E quando eu perguntei a ele, Rodrigo, tu pode ir? Ele, posso, porque a gente vai falar muito sobre disciplina, cara. É muito importante isso. Aí eu trouxe um cara que... Ele disse, disse aí também que eu tô... Mas tenho 20 maratonas, 8 ultras maratonas. E aí, eu falar o quê? Bruno, Rodrigão, seja bem-vindo, cara. Obrigado, satisfação estar aqui. Tudo bom, Bruninha? Bem-vinda também. Podcast legal. Vamos lá, vamos falar o que a gente gosta, né? Eu acho interessantíssimo e prazer estar aqui. Vamos lá. A gente recebeu no primeiro podcast a Josi Holanda. A Josi, né? Sim, a Josi, a gente boa demais. E ela é blogueirinha, né? Josi, ela botou o Lucas pra dançar, aquela coisa toda. Mas você é um cara que produz conteúdo. E eu gosto, eu acho que nós precisamos desse tipo de material para incentivar as pessoas, né? Você, o Austin Vaz do Pré-Running, tem o nosso querido Bruno Araújo do Bora Correr. Eu acho massa, cara. Eu não perco um dia sequer. Mas, Bruno, a primeira pergunta. Tem diferença da nutricionista tradicional, do nutricionista tradicional para a nutrição esportiva? Com certeza, assim, tem o grande viés que é a saúde, né? Então eu busco saúde para todo mundo, de maneira geral. Mas quando a gente fala de esporte, a gente fala de performance. Então, uma pessoa que pratica um esporte extenuante, certo? Que é a corrida de rua, basicamente, ela precisa de uma alimentação diferenciada justamente para gerar energia suficiente. E para recuperação, para prevenção de lesão, para vários aspectos importantes. Então, tem essa diferença básica, certo? Do antes e do depois. Mas o contexto, de maneira geral, da alimentação saudável funciona para todo mundo. O nosso alvo, viu, gente, que aqui do podcast, é as pessoas que querem também começar a correr, né? Sim. Como é que eu vou começar a correr? Eu simplesmente pego um tênis, eu preciso de um acompanhamento. Eu entendo o seguinte, eu procurei uma nutricionista esportiva para me ajudar na questão do meu desenvolvimento, do meu empenho, né? E aí eu cheguei lá e disse, esquece dieta, eu não estou aqui para passar dieta não, estou aqui para fazer uma reeducação alimentar para você que corre, né? E por incrível que pareça, Bruno, eu acabei rendendo, eu corria 10 quilômetros, seguindo aí uma ordem dela, porque eu cheguei e disse, acho que não me lembro, Bruna também é o nome dela. Tô com 95. Ela esqueça peso. Esqueça peso. Você tem que esquecer peso nesse primeiro momento, porque você tem um trabalho a ser desenvolvido. Sim. E eu acho muito legal. Mas qual é a orientação para você? Eu quero começar a correr. É bom procurar um nutricionista esportivo? Com certeza. Precisa. Porque a conta tem que fechar. Então a corrida, a gente precisa de caloria, certo? Tudo que a gente come pela alimentação, a gente ingere caloria. E a gente gasta caloria também. A gente aqui conversando, a gente tá gastando caloria. Sendo que quando a gente corre, a gente gasta muito mais. Então, se a gente precisa para sobreviver, a gente gasta muito mais correndo e a gente não come de maneira adequada, o corpo ele começa a falhar. Então, começa a queda de imunidade, risco de lesão. Então, a alimentação ela precisa acompanhar o ritmo de treinamento. E principalmente para a performance, né? Então, o corpo ele começa a responder de maneira positiva, a estética começa a mudar quando você muda a alimentação e começa a treinar. Então, a gente tem que comer certo, né? Sempre. A gente vai falar sobre a questão de treinamento, o que é o ideal alimentação para você começar a correr. Mas, Rodrigão, encontro o Rodrigo nas corridas, viu, Rafa? Eu sempre falo, alô, WK! Né? Ele meio que a marca já acabou, mas é legal. A gente fala muito de disciplina, aí você falando comigo, são 20 maratonas. 20 maratonas e 8 ultras. Vamos lá, maratona 42 quilômetros, ultra a partir de 42,50, né?
Dizem que na tradição, a partir de 50, né? Não existe esse marco, mas a partir dos 42 em diante, você já é considerado ultra. Mas a marca seria 50. A gente tradicionalmente falando. Muita gente tá assistindo, ó. Eu quero começar a correr, começa a correr com 5 km. Massa, né, gente? Tá começando, né? Sim. 10, 15, 21. Mas e esse período? Quanto tempo correndo, hein, Rodrigão, pra chegar? Cara, Nada questão da disciplina, né? Você falando... eu corro desde 2005, né? Me desafiei olhando a academia. Comecei na academia, um amigo meu se desafiou lá com outros caras na academia e eu vi que tinha uma esteira. Eu, um porte físico bem magrelo, né, na época. E corro desde 2005. Minha primeira prova de 10, já foi logo 10, né? Foi na maratona nas corridas das Pontes de 2006, que foi a segunda edição. Foi bem legal. E, cara... Você quer iniciar, né? Eu sempre falo o seguinte. Primeiro, muita gente vai pela vibe. Já até na pré-live aqui a gente falou, né? Você precisa primeiro querer sair do lugar, né? Você precisa se desafiar um pouco e sair um pouco do normal. Geralmente, o cara que joga futebol, o cara que pratica qualquer outro esporte, ele acha que vai se dar bem logo no primeiro KM que ele vai correr, né? É diferente, né? É muito diferente. Ele já tem um condicionamento. Exato. Ele acha que ele já está preparado. Mas, lógico, passou dos 5K, né? Que é uma, vamos dizer assim, plausível para qualquer pessoa, seja o cara que tem um pouco mais de peso, o cara que está mais magro e tal. Dá para você tentar. Então, uma dica seria o quê? Você começar. Vai no primeiro KM, primeira caminhada. Mesmo você acha, não, mas peraí, Rodrigo, Bruninha, eu sou boleiro, bato pelada todo fim de semana, né? Mas vai com calma. Dia sim, dia não, né? E isso vai ser pra mim só o algo mais. Cara, beleza, mas com certeza você chega no 5, depois do seu primeiro KM, muita gente pergunta a gente, né, Bruninha? Chega no próprio podcast ou nas lives. Rodrigo, como é que eu chego lá no 5? Eu digo, cara, primeiro, se você tiver saúde, tá. Se não tiver, faz um exame médico, procura o profissional, né? Procura uma Nutri se puder. Ah, mas a Nutri é cara. Ah, mas o profissional de saúde eu não consigo pagar, cara. Tá difícil a vida para todo mundo, né? Uma assessoria de corrida também. Isso, pode ser um grupinho, uma assessoria, isso. Pelo incentivo, pela orientação direcionada. Exato. O ideal era isso. O ideal, né? Você chegar para um cara, primeiro fazer exames médico, cara, porque tem muita gente que acha que não vai, sei lá, pode dar um problema e você achar que foi por conta da corrida e não é. É porque justamente você é um cara sedentário, você só bate pelada, você só tem um pedal. Muita gente confunde também o preparo físico do pedal com o da corrida. É diferente, os músculos são diferentes, né? Eu estou tudo falando, não sou profissional sou economista e consultor, mas eu tenho experiência. Uma experiência, né? E sempre quebrei a cabeça, cara. Eu fiz minha primeira maratona, caí do pórtico do outro lado, então não é brincadeira, gente. Tem que ter o período que você falou. Você tem que ter vamos dizer assim, o ciclo. Aquela coisa gradativa. É Isso, constância. exato. Precisa ser constante. Não é correr 5 km num dia da semana. Exato. É treinar 3 vezes. Quer fazer 5? Treina 3 vezes. Eu estava conversando devagarinho. com um amigo falando sobre essa questão dos 5 km, né? Uma coisa que me chamou a atenção. Aí ele disse, não, porque 5 km é corrida de velocidade, né? Ele disse, epa, calma, depende, você tem que ter, vamos devagar aí. Não, porque eu quero começar a correr, então vai no seu passo, gente, no pace que a gente fala, né? Isso. Mas eu corri 7 minutos, tá ótimo, tá maravilhoso, você tá correndo. Mas os caras correm a 4, ó, esquece aí, é o pessoal de alta performance, são corredores de elite, né? Eu tava até falando em outros programas que o meu pace de 5, eu forçando, eu consigo 5,20. Pra mim é maravilhoso, gente. Eu, caramba, quando termina assim, eu chego, mas vai devagar, porque o pessoal já classifica isso como, 5 km. Gente, é uma distância enorme, 5 quilômetros. Sim. A corrida, não, vai devagar, vai, caminha, corre. E aí você chega, depois você vai para 10, aí eu já faço 10, é massa, aquela coisa bem... Tem gente que se prepara. Uma coisa que me chama a atenção, eu corria, estava até conversando com a Aninha, né? Minha namorada, que ela é nutricionista, ela vai fazer nutri esportiva para eu não ter que pagar nutricionista. Aí, boa, já é um bom começo. É verdade. não, Rafa, aí já tem aquele desconto, né? 100% para... E tem que ser, né? E eu me contundia muito. Né? Eu correndo, falava, você está correndo errado. Tá correndo errado. Mecânica. Aí eu conversei com amigos, daí veio a questão do tênis. Tênis não é apropriado, né? Então, aí você vai nesses lojas de internet, compra 2 pares de tênis por R$140. Pelo amor de Deus, 2 pares por R$140. Já tá lá a descrição.
2 lesões de bônus. Ideal para Vender 2 lesões. Exato. ideal, caminhada e corrida. Eu digo, ó, pra aí, meu, tô arrebentando, né? Pronto. Quase quem se arrebentou foi Pois eu, é. né? Aí vem o que eu te falei, a parte da experiência, né? Se você consultar um cara, o mínimo, a Bruna ou a Ana ou você, o Rafa, você vai entender o mínimo que não é só o tênis, né? É o básico. Primeiro, cara, vai entender como é que funciona, tal, porque, como eu falei, a vibe é legal. Uhum. O cara que se desafiar hoje para corrida, se ele for, você quer, vamos dizer que a Ana, a sua namorada, ela quer conhecer a corrida. Ela conhece, lógico, ela é maratonista. Mas se ela não conhece nada, escreva ela para os 5K, uma caminhada. Quando ela vê aquela galera, quando ela vê o que é que envolve uma corrida, ela vai se apaixonar. Se for corredora, se for desafiadora de si mesma, né? Ela vai se desafiar e vai gostar. E para começar, comece entendendo, lendo um pouquinho. Não vá só na academia para, né, para fofocar, bater Exatamente. papo, tirar foto. Vá para entender o que você quer. O cara inteligente, ele vai lá, peraí, onde é que eu vou entrar? Deixa eu ver aqui. Então, aí vai pro 5, vai pro 10, e depois você pensa numa planilha, você pensa num profissional que dê algo mais para você, que é como uma nutricionista. Por quê? Porque, bicho, tu tem que começar a desenvolver tua prova, ou tu vai ficar só nos 5, né? Vai ficar só nos 10. Você se desafia, né? Você Isso. mesmo se desafia, Isso. né? E até Ah, não, eu porque quero com algo as mais, distâncias, né? começam a vir, tipo, carboidrato em gel. Isso. Vai vir isotônico, que parece ficar Isso. falando grego, né? Você Quando eu falo alguma coisa, exatamente. Pois é. Aí, com um profissional, cara, você tem uma probabilidade de desenvolver melhor, tu vai curtir melhor tua vibe, que é o teu hobby. Pra mim, até hoje é hobby, cara. Eu não sou um profissional, sou um amador. Mas pra mim é um hobby, é um anti-estresse. Hoje é muito mais saúde. Uhum. E hoje eu posso dizer, Bruna, não sei você, mas se eu parar o que eu faço, a galera reclama. Cadê os vídeos? Exatamente. Cadê a maratona? Qual é o teu desafio esse ano? Você Oxe, parou foi? conteúdo. Isso. É muito bom. Você, é muito até bom. tu começou esse podcast aqui, vai ter gente que tá lá, opa, começou podcast, tô com Bruna nutricionista, tem o Rodrigo, tem o Rafa que tá na produção. Por que Rafa não tá produzindo mais? Cadê? É também isso, cara. E ele tá com um foco ciclo. bem legal, né? Que ele tá trabalhando assim, mas ele já tá focando. A gente vai fazer até um desafio, tá dizendo a ele futuramente, um desafio. Tipo Mentor Corrida, Marquinhos. Marquinhos, dá o nosso apoio aqui, né? Marquinhos, ele patrocina o nosso programa. Claro. E, caramba, ele perdeu, acho que mais de 25 quilos. Já tá, eu acho que tá perto dos 20. Tá correndo, ele tá numa disciplina. Disciplina, que palavra é essa, hein, Rodrigo? Pois é. Disciplina. Disciplina, eu tava dizendo, eu gosto muito, viu, Bruninha? Eu gosto muito de correr aos domingos. Parece que o domingo, ele é feito pra correr. Eu não me amarro muito correr dia de sábado. Eu sou suspeito pra falar de domingo. Mas eu gosto. Eu tava dizendo, eu fiz uma promessa pra mim, todo domingo, 5 da manhã, eu tô acordando pra correr. Disciplina. Olha, eu vi uma vez, disciplina é fazer o que a gente não quer pra chegar onde a gente quer. Olha aí. Então, muitas vezes, tipo, você pergunta, Bruna, mas tu vai correr, mas tu vai pra cima da esteira. Eu faço treino longo na esteira, eu faço 30 quilômetros em cima da esteira. 30 numa esteira. Faço 3 horas em famoso cima da hamster. esteira. Exatamente. Aí a pessoa faz, mas por que tu faz isso? Eu digo, porque eu tenho tal maratona pra fazer tal dia. Minha meta é essa. Aí eu te entrei na planilha. Exatamente. Sim, a então eu sei que eu preciso né? fazer aquele treino porque tá na minha planilha. Eu sei, eu preciso fazer isso aqui durante a semana. A importância da assessoria nesse momento, né? Exatamente, do direcionamento. Porque senão é a questão de sair do 8 pro 80. Porque todo mundo acha que a gente que corre longa distância nasceu correndo. Não. Mas eu também. Eu me lembro, quando eu comecei, eu ia pro Parque da Jaqueira com meu pai, eu trotava 100 metros e eu dizia, pai, pelo amor de Deus, me leve pra casa. E passava aquele povo de azul da Coja, né? Ou então, É verdade. É verdade. E quando passava o pessoal correndo por mim, eu fazia esse povo é tudo doido, sai daqui. Não dá, não. Todo corredor maluco, tem um pouco de maluco, com certeza. Eu já deixei de ir pra várias festas, vários eventos. A mesma, vamos. Não, porque eu tenho uma corrida. Amanhã eu vou treinar. De novo. Porque eu tenho. Mas, poxa vida, todo final de semana. Todo final de semana. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que tá enraizado, né? Eu me desafiei. Comecei com 5, 10. Hoje eu tô correndo meia maratona 21, de forma tranquila, que eu quero, né? Ana insiste para que eu faça a maratona. Tá muito cedo ainda. Vai chegar. Vai chegar. Uma eu hora acho, chega. eu acho que. É o desafio, né? É o desafio, né? Eu acho que todo corredor, ele tem. Nem que seja assim, tá gravado. Bati, não, fiz a minha maratona. Tá na história, né? Tá na história, né? É igual correr a São Silvestre, né? Todo mundo fala. Todo corredor deve conhecer a São Silvestre para estar no currículo.
E isso é legal. Sim. Agora, o que você falou, o que é isso? Isotônico? O que é? Meu Deus, o que é? O grego da É, exatamente, o grego Você da como- nutrição. o grego da nutrição. Tá, Corrida, vamos lá. Eu acho que para correr 5, 10 é o mesmo tipo de alimentação. Você tem que correr sem comer, tem que comer alguma coisa antes. Então, isso muda muito de pessoa para pessoa. Eu digo, cada Por isso a pessoa tem avaliação é sua importante, fórmula né? mágica. Exatamente. Então, o que funciona para mim, provavelmente não vai funcionar para vocês. Então, a gente vai descobrindo aos poucos essa fórmula, por isso que a gente precisa testar. Então, por exemplo, não é chegar numa prova e dizer, não, eu vou fazer isso nessa prova, vou tomar, sei lá, vou comer uma banana antes nunca comi uma banana. Aí vou comer. Vai dar ruim. O famoso piriri. Aí você vai testando Fala nos sobre- treinos, entendeu? Então, por exemplo, eu descobri que a minha fórmula é correr sem nada, certo? Mas eu preciso dar combustível pro meu corpo. Quando é que eu dou combustível? Na noite anterior. Então eu como uma pizza. Sério? Uma pizza inteirinha. Sério? Peraí. Deixa eu ver se eu tô conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio. Então vamos lá. No dia da corrida você não come nada, mas o dia antes você come uma pizza. Exatamente. Tá ouvindo, né? Vai anotando Tá aí. ouvindo, né? Então vamos É. comer uma pizza antes de corrermos. Rafa. Não, mas depende você- da distância, tá? Não é você- correr uma pizza pra correr 5, se acalme. É. E Então, como ela falou, é de pessoa para pessoa. É, de pessoa a É. pessoa. Tá brincando, claro, né? Mas Aham. depende muito disso. Eu corro sem comer nada. eu prefiro. E eu digo muito em consultório que, da mesma forma que a gente treina o corpo, a gente precisa treinar o estômago. Sim. Certo? Hum. Porque o carboidrato é a nossa fonte de energia. Então, antes, durante e depois, a gente precisa de carboidrato, certo? Pão, banana, mel, goiabada, carboidrato em gel. O isotônico também entra com a sua parcela. Então, isso vai entrar de maneira estratégica. Aí cabe a mim dizer o que é que vai entrar em tal momento pra gente dar essa bomba de carboidrato pro corpo da gente. Ter o rendimento, certo? Então, a gente treina o corpo, fisicamente falando, certo? Músculo e tal. Mas também treina o estômago pra ele receber isso. Gente, não é só correr, né? Tem muita coisa Não, de envolvida, jeito né? nenhum. Tem Eu tava dizendo ao psicologia, Rodrigo, é tudo. sábado, sexta e sábado são os dias mais loucos de trabalho. Porque sexta é todo mundo me pedindo, Bruno, o que é que eu faço? Bruno, não sei o que, eu vou treinar. E sábado é todo mundo me dando feedback. Funcionou, não funcionou, não sei o que. Aí eu digo, eu pareço aquela bruxa que fica no caldeirão. Pra descobrir a fórmula de cada um. Mas Para muito isso serve o interessante. profissional. Isso é o trabalho dela. Isso é importante. Eu acho que essa busca da fórmula ideal, Bruna, passa muito pelo que o cara quer. Sim. O cara quer. É onde começa o corredor a desenvolver a performance. Ah, peraí, eu fiz 10, você fez 10, só deu 50 minutos, eu quero baixar. Bruna, o que é que eu posso tomar? Aí ela vai ser consultada. O cara experiente, eu preciso fazer aquilo que deu certo. Mas o cara que nunca viu isso, ele vai fazer o quê? Eu vou tomar o que Bruna tomou, o que Ana tomou, o que o Wesley tomou, o que o Rafa tomou e vai dar certo pra mim. Cada um, né? É isso que eu tô tem sua dizendo. fórmula. A busca da performance, de se desafiar, vai gerar a performance do cara. Vai, funcionou. Poxa, foi top. Aí não vira mais a descoberta, vira a receita do cara, o individual, que aquilo Exatamente. funcionou. Então é por isso que existe realmente o aprofundamento, o desenvolvimento da prova do cara, do indivíduo que quer, né, se aprofundar, correr bem. Ele vai passar pela Nutri, ele vai passar por um professor para, poxa, mas o tênis está me incomodando agora. Aí sempre vai ter um ajuste, né? E esses ajustes, a Nutri, o profissional de educação física vai trazer para você e você vai chegar num nível feito a gente. Eu tenho minha planilha do Bruno Dourado, que está se ajustando a uma planilha minha de mais de 10 anos, cara. Bruno, inclusive, ele vai participar Bruno com a Dourado. gente. Ele vai participar com a gente do podcast. Ele É um ficou cara- empolgado. Não, tem o conteúdo. É um cara que tá me desafiando, tá me exigindo, Ele por tem essa exemplo. característica, Por né? exemplo, a Maratona das Praias que passou, ele me exigiu um RP, cara. Ó, Eu digo, tem- peraí, vá com calma, Brunão. Eu vou fazer só o meu sub-4. Tem aquela corrida que ele realiza sub-4. sempre em dezembro, né? Acho que é de. É a São Silvestre, Ah, São Silvestre Recife. daqui, né? Pronto. Isso. São dois percursos, né? Acho que Isso. 7 e 14, né? 7, 14. Aí eu mandei a minha inscrição pra ele de 7, ele negou. Olha aí. Aí eu disse, por quê? Não, você não vai fazer 7, você vai fazer 14. Ele, Ele, vai fazer ele 14. gosta Não, você disso. vai fazer ele 14. gosta disso. Ele É. gosta disso. Aí insistente, aí eu fiz 14. Por isso é Aí quando importante. terminou, ele olhou pra mim e Ele disse: manda uns presentes desses pra mim também. Ele faz, olha, vai ter isso aqui. 50. Aí eu, Teve do TIP, né? Que ele também fez, né? Que ele
50 eu faço, tá, Bruno? Pois é, aí o que acontece? Esse cara eu acho legal. Por quê? Porque ele vai te desafiar, mesmo cara experiente, tá? Eu tenho experiência, como eu falei, a minha planilha é de 10 anos, cara. Por quê? Dá Agora você certo pra consegue mim. seguir? Sim, Segue sim, rigorosamente sim. aquela disciplina. Obviamente que algum dia o cara dá. devido, eu não sou um profissional, como eu falei, mas devido ao dia a dia, o trabalho às vezes não dá. Por exemplo, o cara dizer que faz toda semana 80k, é difícil. Dá pra chegar, mas eu prefiro meus 45, 40 que eu consigo entregar. Tem isso também. Não adianta você. Aí você vai ter uma lesão porque tá tentando uma coisa que você não vai conseguir por causa da sua família, por causa do trabalho. Quer dizer, existe. Por isso que é um ciclo. Para quem quer fazer depois de meia maratona para cima, tem que ter um ciclo. Tem que ter essa preparação. Por isso que eu gosto do Bruno. Bruno me exige e eu vou até meu limite. Espera aí, Bruno. Calma. Ele fica arara comigo. Meu irmão. Francinete 2, fazendo alusão à minha amiga Francinete, gente boa de lá. Eu vou ali comprar é uma pão, máquina. vou ali comprar pão, aí volta 21. Aí, doida. não, eu vou ali várias vezes, eu indo pra Olinda, passa ela. Meu Deus. Ela é um trator. É uma máquina, é um trator. Vou ali comprar pão. Eu tenho experiência dela lá no Sem do Frio, meu amigo, que eu, pra acompanhar ela, deu trabalho. Então, quer dizer, tem trazer a Fran para participar do podcast. Tem traga que vai ser resenha, vai ser resenha. E o Bruno, pelo amor de Deus. Bruno não tem. Então, é isso. O cara que quer se desafiar, ele tem que realmente passar por profissionais para ele não fazer besteira, para ele não se lesionar, não achar que está fazendo a coisa certa sem estar. Às vezes é a mecânica da corrida, é o alimento que ele acha que pode comer e está fazendo mal. É lactose, isso é muito natural, né, Bruno? Aí é a área dela, mas eu tenho muita gente, amigo. Eu digo que tomei aquele negócio, tinha lactose, me acabei, bicho. Eu disse, por quê? Porque você testou no dia da prova, no dia cara. errado, né? Testou no dia errado. No dia errado. Vá consultar nutricionista, veja o que você precisa que você vai chegar lá. Eu fiz uma meia de uma pessoa no ano passado, em 2022. Aí eu tava correndo e senti, aí chegou, acho que foi eu não lembro, ele até falou, ela de uma pessoa, ele disse, que foi, tá cansado disso, ele fez, tem paçoca ali na frente. Eu disse, meu amigo, eu me acabando aqui, eles têm paçoca ali na frente. Como é que você vai se sentir bem? Que isso? Nem Bruninho. Exatamente. É impressionante. Quando você. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa boa. Porque tu tá correndo. Mas tá correndo, hein, gente? Nada de paçoca, não. Não, mas comigo quem é meu paciente uma pizza antes, Exatamente. Sozinha, grande, é? Quando a gente pizza grande ou grande? Não, grande. Vai inteira, assim, ó. Se tiver alguém comigo e deixar a pizza, semana passada eu fui com o Ruzinho. Aí foi uma pizza pra cada. Ele disse, não é exagero. Eu fiz, relaxa, coração. Aí uma pizza pra cada. Uma pizza pra cada. Aí eu comi a minha, né? E fiquei esperando ele comer. Aí ele deixou uma fatia, né? Ele deixou uma fatia. Eu fiz, tu vai comer. Aí ele fez, eu não tô acreditando, eu fiz. Pode mandar. Gente, Bruna Cavalazzi, nutricionista vai estar aqui. Sabe aquele negócio como é comida gigante, super comida, não sei o que. Pronto, pode me chamar que eu como. Como Meu Deus tudo. do céu. Rafa, é só pra maratonista, viu, Rafa? Ultra maratonista. Come tudo e continua do jeito que tá, né, filho? Porque treina muito também, né? Mas... É a questão de ser constante. Sim, eu ia falar o negócio da paçoca. Sim. Que quando a gente treina, certo? A gente precisa de carboidrato. Carboidrato vira açúcar no sangue, que é a fonte de energia da gente. É tipo um carro. A gente coloca etanol, gasolina, enfim, pro carro andar. A gente coloca carboidrato, certo? E à medida que a gente vai correndo, a gente vai diminuindo o estoque de combustível, que é justamente essa glicose do sangue. Então, naturalmente, a gente tem uma hipoglicemia. Que tem gente que tem, tipo, tô aqui, não sei o que, baixou, é o famoso baixar a pressão. Sim. Certo? Porque o sal e o açúcar, eles andam juntos dentro do corpo. Então, se a gente come uma paçoca, a gente tá dando uma dosezinha de açúcar e uma dosezinha de sal. Ou seja, a gente já faz uma hiperglicemia. Ou seja, maravilhoso isso. É basicamente, eu digo que a paçoca, ela é o carboidrato em gel raiz. Porque se você pegar um carboidrato em gel, um saquinho bonitinho, é muito similar. Porque é açúcar e sal. Agora eu já percebi, tem pessoas que passam mal, né? Depois que consomem o carboidrato, o carbogel, né? Por quê? Justamente porque não está com o estômago treinado para tomar. Porque é uma dosagem muito maior do que a gente está acostumada a comer, e naturalmente. Concentrado também, né? Exatamente. Por exemplo, se a gente come um carboidrato, toma um carboidrato gel durante a corrida, aquele carboidrato gel ele tem uma quantidade de carboidrato similar a um pão francês, por exemplo. Mas você está tomando num momento em que o seu corpo ele está pedindo
por aquilo, ou seja, é um momento mais suscetível de absorção. Ele vai absorver muito rápido, diferente de tipo, vou tomar café da manhã, vou comer um pão. O corpo tá de boa ali. Ele não precisa daquilo com tanta Relaxado. velocidade. Mas na hora da corrida é como se ele estivesse gritando por açúcar. Então ele absorve rápido. E Entendeu? dá aquela energia de você. Eu me Dá. senti bem. Eu me senti bem depois Sim. do caramba. Que Dá. coisa boa. Você... Eu digo que se você estiver bem nutrido, por exemplo, comer uma pizza no dia anterior, certo? Nutricionista. É. Vou seguir a orientação. Tá falado, né? Vou seguir a orientação. Então, se você comer uma pizza no dia anterior, você vai tomar o carboidrato em gel, ele serve como um tanquezinho extra de energia. Então, o corpo vai primeiro para o carboidrato, para depois ir para o que está estocado. Isso reduz fadiga, faz com que você não quebre na corrida. Então, tem gente que faz. Eu já fiz. Maratona que eu tava com 8 carboidratos no bolso, mas eu tava muito No enjoada. Zone 1. Maratona das Praias do ano passado, Zone 1. minha melhor maratona. Comi uma pizza no dia anterior, fiz uma semana impecável. Quando na largada, falando com a menina, tô muito enjoada, fiz a maratona inteira em jejum. Só tomei água. Só tomou água. Mas já Foi fiz. o RP? Foi a minha melhor maratona. Aí. E já fiz maratona que 15 dias depois da Maratona das Praias eu fui pra João Pessoa. E aí eu tomei os 8 que eu não tomei na Maratona das Praias, eu tomei lá. Porque Vai eu muito tava do dia também. acamada. Vai muito do dia. né? Exatamente, mas fiz bem também. Então, volta aquela história de se conhecer. Então, Isso. por mais que você tenha uma fórmula, certo? Que você, isso aqui é o que funciona pra mim. Funciona todo dia? Não. Entendi. Funciona pra 21 e 42? Não. Funciona pra prova de manhã e pra prova de tarde? Não. É testar. Sempre. Testando, né? Caramba. Você falou RP. O que é RP, Rodrigo? O pessoal tá perguntando o que é RP. Vamos lá, é o Personal Record, que chama em inglês. Ah, tem que fazer esse sotaque É. todo assim? É, Cara, filho. eu sou bem. É o recorde do pessoal do cara, né? O cara que se desafia, que gosta de números, né? Tem um lulinha que ele tem o caderno dele, que não é laptop, tem computador. Não, é um maço de folha assim. É um maço de folha, exatamente. Então é muito legal que é você comparar suas provas, né? Que é você ter na planilha também, no treino, né? No treino você tem, essa semana eu vou dar a porrada, a pancada. Porque o Bruno ou o seu peço, seu educador físico passou uma planilha leve. Né? Depois de um treino de 5, 10 com intensidade, você vai para outra semana, vai menos intensidade, porque existe uma forma de desenvolver a velocidade, a cadência da corrida. Progressão, né? Isso, a progressão, e você consegue aliar com a Nutri. Aliás, é interessante ter Multidisciplinar. multidisciplinar. A equipe. Se você não puder, chega no professor, indica alguém que possa dar um apoio e tal, né? Porque... Segue alguém confiável no Instagram, né? Exatamente. Voltado para isso também. Então, eu trabalho com outros profissionais, a gente entende que tem pessoas que muitas vezes não tem condição financeira de chegar. Então o meu papel é proporcionar saúde, saúde para todo mundo. Como é que eu posso fazer isso? Óbvio. E Bruninha tem, né, consulta free um dia, sei Eu lá. tenho umas né? pessoas que eu abraço, que eu digo que são meus filhos. Eu digo, vai, vem. Atenção, gente, Bruno Carvalho. Tá aí na descrição da live. Vai lá no direct. Mas você fala dessa questão de consumir. Eu consumo conteúdo de corrida. Sim, Né? Eu sim. vejo seus. Corredor sua live. gosta disso. Gosta. Vejo muito bate-papo. Porque muita gente não sabe, mas a corrida por si só, ela não é, como nós falamos aqui, não é só correr. Gente, a questão dos tênis, como eu brinquei, né? Mas é muito importante. Sim. Evita a lesão. Eu me machucava muito. Eu me lembro que quando eu fui no ortopedista, ele disse: tô com uma panturrilha. Ele brincando, ele disse: qual é o seu tênis de corrida? Aí eu mostrei. Ele brincando, pegou o tênis e jogou no lixo. Você está aqui. Um dos Os seus problemas, Cimento falou em Carbojã, essa coisa toda, passou. Mas e a água? Água é base. Então, muita gente tem queda de desempenho por não fazer o básico bem feito. Que é? Que é basicamente alimentação, água e descanso. Muita gente acha, não, vou correr todo dia, vou treinar todo dia, vou virar aí E durante a corrida, Bruno? Tem que tomar. Então, assim, é muito difícil a gente tomar o quantitativo que, na teoria, a gente precisa. Então, eu digo justamente em relação a tudo, existe a teoria e existe a prática, certo? Existe o ideal e o possível. Então, a gente tá correndo, por hora, a gente perde, sei lá, 500 ml de água pelo suor. A gente não toma 500 ml de água em 1 hora de corrida. Ninguém toma. Então, a gente precisa tomar antes e depois. Toma golinho, pega um copinho, bebe, se molha, não sei o quê.
Mas, se você não tiver tomado água suficiente antes, você vai ter cãibra. Porque o ponto principal da cãibra é a desidratação. Não é, sódio e potássio, não sei o quê. É também. Mas isso a gente já come. Se você come de maneira saudável, Sim. você come sódio e potássio de maneira suficiente. Não precisa ficar se entupindo de cápsula durante uma corrida. Entendeu? Então a água, ela vai para esse aspecto da hidratação, mas que durante é muito pouco. É necessário? É. Então, tem gente que, eu preciso tomar tanto de água. Não, não precisa. Tome quando tiver sede. Agora, tome muita antes e muito depois. Então, acaba, assim, sendo até risco de lesão, de várias coisas, porque tem água suficiente, que é Porque tem básico. muita gente que diz que quando tá correndo aí pega, bebe a água e diz, aí meio que cansa, eu não quero mais, a gente fala muito, como é que é o nome? Foi uma palavrinha que até me disseram na Corrida das Pontes. Não, aí, não, você bebeu aqueles copinhos, né? Depois bebeu outro, aí parou. Não, talvez pela quantidade, Acho que né? é pela- Fica desconfortável. Desconfortável, isso. Fica desconfortável. Você tomar um copo até inteiro, eu fico péssima. Eu não tomo. Entendeu? Então, Eu questão tenho de costume de treino. molhar, né? Molhar E sem falar também que o cara tá no ritmo de prova, se você encher o estômago, Não, é horrível. você vai descompensar a passada, vai incomodar mesmo. Essa questão do É, cômodo, né? isso, Da isso. E até de correr bebendo, né? Tem gente que ainda não é treinado o suficiente Exato, pra isso, pode não sufocar. frequentou tanto. Pode sufocar. Aí Entra quer pelo continuar nariz. correndo e vai bebendo e se molha todo. Entendeu? Aí tem que treinar isso também. São várias coisas. que Eu você tenho um treinar. episódio que eu passei mal na maratona porque deixei de tomar o suficiente, focado demais, né? Talvez antes, não durante. Isso. Não, foi antes também. E, obviamente, nosso clima aqui, quem corre em Pernambuco, Nordeste, pelo amor de Deus, você vai fazer uma maratona. Nassau é famosa de quebrar todo mundo antes dos 30, de chama a parede dos 30, né? Na maratona em si. Tem o paredão dos 30, que é onde geralmente a fadiga, o cansaço mesmo chega para qualquer natural, qualquer ser humano, né? Quando tá A correndo. mente trava também. A mente Na trava, hora dos isso. 30, o corpo faz. Tá Isso. bom. E eu cheguei Acabou. perto do... Ficou tudo preto, aí eu tenho essa preocupação hoje por conta dessa minha maratona, foi, se eu não me engano, 2016, Nassau. E, cara, aí eu passei a dar mais importância, como a Bruna falou, você tem que fazer um ciclo também. Você vai se preparar um ciclo para uma maratona, meia maratona, até uma meia maratona. Eu diria que 5 e 10 é mais tranquilo, eu diria. Para quem quer iniciar nos 5 e 10, não precisa se preocupar muito com muita água, muita carboidrato, carbogel, não. É fazer o natural. Isso, fazer o natural que você já treinou. Mas o cara que vai fazer um ciclo, um desafio maior, meia maratona, maratona e ultra, com certeza vale a pena você se preocupar com a hidratação primeiro, a semana toda se hidratando. Não precisa ser só no dia antes. Não, Você tem que ser vem se sempre. hidratando normal. A gente faz a hiper um Isso. dia antes, né? Isso. Mas- Muita água num dia antes, que é o ideal, mas assim, é muito importante, cara. Muito importante. Eu realmente sofri e percebi que poderia acontecer algo comigo que foi, né? Escureceu a vista, tal. Parei, me hidratei, voltei e terminei minha prova. Ô, Rodrigo, qual a tua idade hoje? Eu tenho 49 anos. 40. Tô ficando velho. Tô 48, tá nessa faixa, né? Bruno é um pouquinho mais. Bruno já tem 40 e quanto? Brincadeira, Não. olha só. Bruno, eu digo isso, porque a pergunta, é uma curiosidade minha pra Bruna. Eu, até uns 30, uma coisa assim, achava que o ovo fazia mal, gente. Né? Não come muito ovo não que faz mal. Por que hoje agora? Não, agora coma ovo, porque ovo é saudável, ovo é tudo de bom. Então, a nutrição, ela é uma ciência muito volátil, na verdade. Então, o que é bom hoje, pode sair um artigo hoje de noite dizendo que é ruim, certo? Então, a gente depende de estudo científico. A gente precisa de uma base, de estudar a população. Atualização. Então, esse lance do ovo aconteceu porque teve o boom do colesterol alto com Sim. o boom do aumento de consumo de ovo. Então, as pessoas ligaram as duas coisas. É muito interessante. Eu já parei pra ver isso e foi realmente isso que aconteceu. Então, ninguém pensou que o aumento do colesterol da população era por causa do McDonald's. Exato. Por que foi com o ovo, entendeu? Tiveram outros estudos e tal. Mas foi até interessante. Acho que tem uns 2 meses que saiu um falando da margarina. Que hoje em dia uma margarina é muito similar a uma manteiga, por exemplo. Que já era assim, não pode comer porque... Não. A questão é, quanto menos melhor. Sim. Então, é uma gordura? Manteiga, margarina, azeite, óleo de coco. Qual é que você usa menos? Gordura tudo igual, basicamente. Essa questão do ovo, eu sou adepto total. Eu acho. Minha dieta, eu como, por exemplo, Bruninha, chega a 8 ovos por dia.
Ah, eu adoro ovo. Eu já comi 4. Outro no café com leite. E Então, me toma acostumei Não, a como isso. E vira omelete, vira o ovo cozido, vira o alacoque, chama mole, É molinho. versátil. Isso, eu adoro. Eu sempre, aí foi uma conversa com a nutricional, o problema não é o pão, né? O problema é o que você come com o pão, né? E- Se é um ovo ou se é uma manteiga. Seu ovo ou a manteiga, né? Exatamente. Agora, disso tudo, a única coisa que eu gostei, o ovo faz mal, foi o café. Ai, gente, que coisa Não, café, boa. pelo Quando amor de disseram Deus. que Não, café não faz mal, eu digo, uhul, agora sim, agora tá certo. Exatamente. E aí, assim, eu trago muito isso em consultório, porque o pessoal chega, não, mas eu vou comer isso aqui porque é mais saudável. Isso é Ou eu não cafeína, vou né? Tem comer aqueles pré-treinos de café base. cápsula e Né? tal. Sim. Ou então, fruta. Não vou comer fruta porque fruta é açúcar. Eu faço, gente, é o seguinte. Você já viu alguém ficar diabético porque comeu muita fruta? Você já viu alguém ficar com colesterol alto porque comeu ovo? Uma coisa é você comer 10. Uhum. Outra coisa é você comer 3, 4. Ninguém fica. Ou, assim, ganhar muito peso porque comeu arroz e feijão. Isso não existe. Todo mundo sabe o que faz de errado. Sim. Inclusive pra corrida. Uhum. Né? Todo mundo sabe. Tive uma dor de barriga no meio da corrida. Você sabe o que foi que aconteceu. Não foi do Alguma nada. coisa que você não treinou, né? Exatamente. No Você mínimo, sabe que no não foi do mínimo. nada. Não, mas eu fiquei de férias e ganhei 5 quilos. Você sabe o que você fez. Ou o que você não fez, né? Exatamente. Ou Então, fingiu que não sabe. Então, muitas vezes é mais limpar a alimentação quando chega um corredor. A gente limpa açúcar, sal, gordura. Num instante salva o rendimento. Porque é comida de verdade. É aquela história né, de comer certo, né? Você tá Exatamente. comendo O errado. café, viu? Eu fiz inclusive um vídeo ontem que eu gosto do café, desde o meu trabalho. Café é bom demais. Eu sou consultor empresarial, né? Inclusive, eu disse a Rafa, arrume um patrocinador. Do café. Pra gente Porra. tomar café. Porra. Amigo, no Não, podcast. Não, mas aí quando tu consegue, tu me chama de novo. Aí a minha salvação é André, né? Aqui da Fábio Ah, Vídeo, tá. que tem café lá embaixo. André, não, fica à vontade. Não, foi a primeira coisa que eu recebi aqui hoje. Viu? Então, obrigada, assim. Cara, o café Fui bem recebida. pré-treino, pós-treino, eu adoro. Fora o trabalho, eu adoro e É. faço. E tomo cápsula de café também, que é um estímulo para você começar bem teu treino e tua corrida. Que a gente não se dá bem, certo? Pela dosagem também, Isso. porque é muito alta. É, E o café ele tem benefício também de estímulo antes do treino. isso. E já temos artigos também falando do processo de recuperação, que a cafeína também ajuda nisso. Então, gente, Tome café. com ovo. Pode ser. E pão. Café com ovo. Pão com ovo, pão com ovo. A questão do pão, eu quero até usar a consultoria aqui da Vamos Bruninha. começar. Opa! É, Atenção, pelo seguinte, gente. Mandem sobre- perguntas. so- que é. ela vai responder tudo de forma gratuita. Sobre o pão, quem faz a longa distância, por exemplo, o 100K do frio que a gente vai fazer, né, Bruninha? Você vai fazer 50, eu vou para meus 100K. primeiros 3 A gente vai fazer dígitos. esse A gente acalme. chama 3 dígitos, É. tá? 3 dígitos. Que é uma coisa. A maratona já é 0, Você vai produzir conteúdo, né? Pra gente Com ver, né? certeza. Tem que produzir. pelo menos eu vou tentar não passar vergonha, mas eu vou terminar. E a intenção é essa, terminar os 100K. E, por exemplo, eu fui orientado a não comer o que eu já como, que é o integral. Não, no dia que você tiver no 100, você já comeu pão normal. Pão branco. Total. Por quê? Porque o integral vai fazer com que eu tenha necessidades, né? Pela questão da fibra. Exatamente. Ou seja, para o cara que vai treinar uma coisa mais longa, esquece um pouquinho o pão integral. Volta, quer dizer, para você ver como é a versatilidade, É. a flexibilização de uma coisa para uma maratona, um ciclo para um ciclo maior de ultra. É bem isso. É. Então, eu fui orientado nisso. Ó, Rodrigo, tu vai ter que mudar isso. Eu digo, caramba, o que eu já faço, e aí? Quer dizer, tem que treinar. Eu vou treinar para isso, para chegar lá e conseguir meus objetivos, porque 100K não é fácil. Não, Né? ô, Eu vou- É. você cansa só em pensar, né? Porque eu acho que é maneira de todo corredor, você começa a dimensionar a distância, né? Com Você certeza. vai falar 10K, você E é sim. interessante. Aí, E é interessante muito você bom. fazer isso pro seu psicológico. Eu me desafio assim. Caramba, vou fazer 50. Né, eu fiz 2 vezes já em duplas com o Vone, meu brother Vone, que vai ser meu apoio pro 100K. Bruninha vai pra quantas já? 50? A primeira vez não. Do 100K? É a Dos primeira. 100 é os primeiros 50. Vai ser os primeiros 50. Uau. Ela já está com o Jefter, meu É. amigo Jefter da Unic Que lá. é meu treinador também. Vê que Pois bomba. é. Vê que bomba. Ela pegou em bomba. Não, mas ela. Bicho, Mas eu Mas sou ela- nutricionista dele também. aí bota, Não, Mas, bota uma pizza Mas pra ela ele. é performance, filho. Ela vai brilhar. Como brilha sempre, né, Bruninha? Então, mas eu não, eu sou um cara que eu me desafiei, né? Tô ficando velho, meu amigo, 49 anos, então não vai ser fácil pra mim, não. Eu fiz os 50 com o Vone, a primeira perna, que eu não sou besta, né? Que é de manhã cedo, menos sol e tal, já
Já sei como é que vai ser mais ou menos. Mas a minha adaptação de planilha com Bruno Dourado mais nutrição vai ser bem isso. Eu vou alterar, que eu já fiz também ultras, passei 9 horas correndo dentro do mato. Né? O DMTT, Trilhos e Trilhas, já tive 2 pódios. Terceiro colocado lá em Aldeia, no Real Park, que Deus sabe o que é aquilo ali e quem pratica. E em Pombos, que foi a única vez que eu pensei em desistir de uma prova. Sério? Foi. Que eu cheguei, a gente fez ela indo, e nesse ano 2022 foi voltando, e eu cheguei em 5º colocado. Surpresa não, foi porque muita gente desistiu, se perdeu. Tem gente preparada que chegou lá e disse, eu fiz. André, um amigo meu, André, vamos terminar. Muniz, vamos terminar. Os caras, dá não, filho. Um começou a chorar, o outro se acabando de cãibra. E digo, e Rodrigo, vai por quê? Aí eu digo, papai do céu, me ajude e vou. E fui, terminei, fui 5º colocado. Quando eu cheguei perto do lado do pódio de Pombos, né, que é o hotel lá, o Will, Rodrigo, corre que eu quero terminar o pódio, pô, tá na hora do pódio. Aí esse brincadeira, eu já tô lascado. Venha-se embora, você é o 5º. Aí eu endoidei. E 5º? Coisa boa, né, rapaz? Aí no instante vem força na perna. Exatamente. No instante eu corri, tava tá bonito na quebrado. foto, né? Tu sabe que blogueiro gosta de aparecer um pouquinho. Tá. Não, mas o seu conteúdo é muito massa. Aí quando eu cheguei, cara, 5º colocado, porque eu sabia das feras que tinha. Tipo o Bruno, assim, né? Não, mas você se sente bem, né? Claro. Aquela Eu digo, conquista pessoal, né? Muniz, um cara de 50 e poucos anos, tava na minha frente, eu sabia. E desistiu. Desistiu, não, se perdeu. Faltou um foco um pouco na... Porque trail não é só correr. Trail é você, campo de visão, etc. Quer dizer, é assunto para outra live. Mas, cara, é muito isso. Você se desafia e vai mudar, sim, como eu falei, a alimentação. Eu levo uns tubinhos de sanduíche, Bruno, eu já te contei isso. Salaminho com azeitona. Já lá no Sem Café do Frio não vai ser o pão integral, vai ser um pão normal, quer dizer... Olha, se a gente tudo contar muda. o que a gente come, Exato. quando a gente corre, ninguém acredita. Exato. Eu juro. É de Coca-Cola, goiabada, doce de banana, pão com queijo, azeitona, amendoim. Parece que a gente tá num churrasco. Oh, que coisa boa. Só deixa eu falar. Eu queria fazer uma pergunta. Já tem gente querendo correr, né? A minha pergunta pra Bruninha vai meio isso. Isso é a loucura do cara ou é a vontade de que alguma coisa dê certo? É fisiológico. É fisiológico. Então, carboidrato e sal. Tudo que eu falo é carboidrato e sal. É meio E que a o vontade de organismo mastigar, pedindo, né? pede. O organismo Exatamente. pedindo. Gente, estamos chegando no final, nem acredito que o papo tá ficando tão bom, né? Já chegou na parte da Expande. Coca-Cola, da pizza. Aí... Porque a comida tem isso, Mas assim. tá brincando, claro, né, gente? Precisa ser funcional, eficiente. Então tá, se eu botar um doce de banana no meio da tarde pra uma pessoa, é saudável? Talvez não. Mas no meio de uma corrida é eficiente. Então a gente precisa pensar nisso, é performance. Performance. Depois a gente discute se é saudável, se não é saudável, faz bem, se faz mal, mas pra correr é só encaixar direitinho. É bom saber, ó. Bruno, você vai voltar outras vezes pra bater o papo com a gente. Ai, pode me chamar, muita adoro. coisa boa aí, viu? Ultramaratonista, nutricionista esportiva, mandou comer pizza. Ótimo! Gostei, né? Rodrigão, meu irmão, esse Brothers, você é parceiro, continue produzindo os conteúdos, não pare, porque incentiva muita gente. É Se legal. eu parar, o povo vai reclamar, né? Não, faça mesmo, anuncie, a gente acompanha, é muito massa. Obrigado, cara. E eu espero contar com você aqui. Eu quero você aqui, ó, gente, para falarmos sobre a questão dos tênis. Sim? Você, Vamos, você sim. conhece muito, a gente Boa, fala muito, ó, boa. o tênis ideal. Muita gente chega, é uma linguagem diferente, viu? Você tá lá. É verdade. Vai pegar a loja, não, o que é aquele? É carbo, não sei o quê. O KR5. Pra 5, pra 10. Pra 10, é leve. Tem que ser leve. O que é tamanho casual, recomendam. É muita coisa. Vamos marcar um bate-papo desse. É um mundo bem legal. Sim, A gente vai trazer isso pra cá. Rodrigão, obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço. Tamo cara. junto. Valeu. Bruninha, obrigado. Foi Obrigada enriquecedora demais as suas explicações. E tome pizza. E tome pizza, tome 2 litros de coca por aí. Gente, olha só, o podcast, o videocast do nosso Vaser One também vai estar disponível no Deezer, tá? Em áudio, Spotify. No vídeo, para você ver o rosto bonito do apresentador, o rosto bonito de Bruna e o rosto feio do Rodrigo, você escuta no canal do YouTube do Vaser One. Tô aqui com a camisa bonita do SW. Obrigado. Parceria nova chegando aí. Agradecendo a Rafa Oliveira, o nosso produtor, agradecendo a todo mundo. Grande André aqui do Farm Video, dando aquela força, show de bola, qualidade de imagem. E ele ainda faz um filtro legal aqui pra gente ficar mais apresentável, na verdade, né? Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.